Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Seja bem-vindo a mais um programa Boa Pergunta. Nesta edição, Laura Morena vai contar pra gente o que é mais difícil no Ministério da Música para ela, qual o motivo do seu CD ter 2 vezes a mesma música e por que ela precisou se mudar para os Estados Unidos. Laura tem 24 anos, é graduada em Letras e Educação Artística com habilitação em Música. Sua profissão? Cantora. Todo mundo sabe que você veio de uma família totalmente musical. Mas por que esse seu fascínio pela música erudita? Que pergunta boa. Eu cresci ouvindo, meu pai é maestro, a formação dele é erudita, ele era pianista. Ele é pianista até hoje, mas ele é pianista erudito na juventude e tal. E eu fiz faculdade de música, fiz 2 faculdades, de letras e de música. E na faculdade de música a gente estuda profundamente música erudita. E, enfim, eu já gosto de música por natureza. Quando você estuda a fundo uma coisa, você aprende a ouvir, entende o que acontece, as nuances e tal, é realmente fascinante, entendeu? É que nem você, enfim, qualquer assunto que você estuda a fundo e você se encanta por ele, quanto mais você estuda. Então, assim, eu entendo que muita gente não curta música erudita, porque realmente é um negócio que não é óbvio, entendeu? Tipo assim, tem muita coisa que você só vai entender se você vai estudar e tal. Eu sempre estudei piano, então eu tenho essa bagagem já, e aí quando eu comecei a estudar, eu realmente comecei a gostar. Aí eu levantei a bandeira, né? Falei, não, vou divulgar, e como a minha formação é em... como que chama? Pra lecionar? Licenciatura. Exato. Obrigada. Eu tenho essa coisa de professora, enfim. Então aí eu fiz um blog, né? Comecei a postar coisas assim e tal, mas é por isso, porque eu já tinha isso antes. E por que Laura Morena e não Laura Costa? Não sei. Acho que é porque, não sei, meu nome é composto e, enfim, sei lá, é porque também Costa já é toda a minha família. Não sei, acho que foi automático. Não teve um momento que eu escolhi e falei, acho que eu vou escolher isso ou aquilo. Em 2006, você foi para Boston, estudou no Union College, estudou música erudita vocal. No que isso contribuiu para o seu ministério? Quando você estuda música erudita, então, é isso que tá. Aí que tá, essa é uma boa pergunta, porque a música erudita que eu sempre estudei foi tudo não vocal. Porque a música que eu faço pra igreja não tem nada a ver com música erudita, assim, em termos de voz, né? Lógico que tem resquícios sinfônicos e tal, essa coisa de orquestra, mas de voz, não. Mas em 2006 eu tive essa oportunidade, eu participei na realidade de um festival. E eu, quando comecei, eu me senti assim, o patinho, o peixe fora d'água, assim, eu não sabia nada. Todo mundo que estava participando era da minha idade, mas assim, sempre tinha cantado música erudita, lírico e tal, e eu não sabia nada. Então assim, eu comecei do zero, os professores tinham pena de mim, e eu falava, eu não sei cantar. Mas você entende muito do corpo, entendeu? E você aprende a colocar a voz e te dá mais possibilidades vocais. Eu acho que eu ganhei, assim, possibilidades, eu diria isso, entendeu? Pra cantar e, assim, pra servir a Deus. Eu ganhei uma bolsa pra fazer faculdade de canto erudito, mas aí eu não aceitei ficar lá porque eu falei, poxa, eu não vou ser cantora lírica na igreja, entendeu? Mas eu vou usar o que eu aprendi pra cantar o que eu canto. Então, assim, informação e conteúdo nunca é demais, contanto que você adapte isso à sua realidade. Foi isso que aconteceu. Ano passado você postou no seu blog que você estava triste por ter que ir embora do Brasil e o motivo eram razões cívicas. O que são essas razões cívicas? Meus pais foram para os Estados Unidos em 2007. Meu pai é departamental de comunicação da Conferência Geral. E eu tinha menos de 21 anos na época. Então eles, claro, têm os documentos americanos, eles são residentes dos Estados Unidos. E eu ganhei esses documentos também porque, como eu era menor de 21 anos, apesar de eu estar no Brasil, longe deles, eu sou considerada pela lei americana como dependente. Então eu também ganhei os documentos.
Mas se eu ganhei os documentos e se eu tô há muito tempo fora dos Estados Unidos, eu perco. Então eu ia perdê-los. E eu sou residente americana já há um tempo. Então eu fiquei o tanto que eu pude no Brasil, quanto eu pude no Brasil. Aí chegou um momento que ou eu ia ou eu perdia. Aí eu tive que ir. E por que no seu CD tem 2 vezes a mesma música? Ouça o som. Ah, porque eu tava pensando como é. Porque, olha, fazer um CD, quando você é músico e trabalha com outros músicos, é um desafio, porque as ideias, enfim, são muitas ideias. Mas a versão 1, que é a versão que tá na ordem, acho que é a música, sei lá, 10, não lembro. É uma versão que tem uns efeitos sonoros e tal. E a versão 2 é a versão sem nada, a versão só normal. E assim, algumas pessoas preferiam a versão com efeitos e outras pessoas preferiam a versão sem efeitos. Então, como a gente não chegou a um denominador comum, foram as duas. Interessante. E você sempre repete em várias entrevistas que se a pessoa tem um talento é porque Deus tem um propósito na vida daquela pessoa com aquele talento. Qual é o seu propósito em específico? Eu acho que o propósito da gente é espalhar a palavra de Deus, não pode ser outro. Existem várias maneiras de se fazer isso, cada um faz a maneira que pode, que Deus capacita. E eu acho que a gente tem que admitir isso, entendeu? Eu tive até um momento da minha vida que eu não queria admitir que eu ia ter um ministério, enfim, eu queria outras coisas, mas a gente tem que ouvir a voz de Deus e aceitar o chamado dele. Então, quando eu entendi isso, foi o que eu fiz, entendeu? O que eu quero dizer quando eu digo isso para as pessoas é que às vezes ele quer que você faça uma coisa que você não quer fazer, mesmo que seja algo super natural. Quando eu fui fazer faculdade, eu não queria fazer música, porque eu sei o que é o ministério, eu sei o que é. Não é essa coisa fácil, glamourosa que todo mundo acha que é, entendeu? Então eu meio que me esquivava e tal, mas a gente tá aqui pra isso. Deus, a gente nasce com um propósito. Então, se Deus escolheu a gente pra algo, a gente tem que ouvir a voz dele. Então, eu acho que o meu propósito é esse e o propósito das pessoas pode ser diferente, porque a gente precisa de pessoas que atuem em áreas diferentes pra fazer a obra de Deus. Então, pra gente realmente ouvir a voz dele e obedecer. E o que é mais difícil pra você no Ministério da Música? Enfim, não diria difícil, mas é que eu sou acostumada. Mas, por exemplo, tem muita gente que olha e fala: ai, vocês não ficam em casa, né? Vocês vivem viajando. É verdade, é cansativo. A gente fica muito tempo fora de casa, muito tempo viajando e às vezes muito tempo vulnerável às pessoas. Então isso tira um pouquinho a privacidade. Então tem que saber lidar um pouquinho com isso. Mas, enfim, quando a gente está em comunhão com Deus, Ele dá o discernimento pra gente lidar com isso. Não digo que é fácil, eu não acho isso fácil, nunca achei, nem na minha infância quando meus pais viajavam, nem hoje que eu mesma viajo sozinha às vezes e tal. Mas a gente tem que olhar o todo e ver, bom, não foi fácil pra Paulo, não foi fácil pra ninguém no passado, entendeu? E não vai ser pra mim. Mas se Deus tá me guiando nesse caminho, ele vai suprir isso e, enfim, a obra dele tem que ser feita. É só manter sua privacidade. Exatamente. Laura, muito obrigada pela sua atenção, pelas suas respostas e foi um prazer conversar com você. Obrigada, o prazer foi todo meu. Um abraço. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta.